Então, a gente vai começar agora, nessa semana, o novo capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito, tá bom? Esse capítulo é muito importante para a gente entender a questão da humildade, né, da verdadeira humildade, e entender a diferença entre humildade e orgulho. Parece assim bem simples, mas ele vai explicar para a gente aqui, principalmente a dificuldade que as pessoas de ciência, né, as pessoas que são mais ligadas ao materialismo, têm de entender a diferença entre humildade. As meninas, acho que estavam falando sobre a questão da humildade e o orgulho, tá bom? Quem gostaria de começar a leitura? Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Alessandra, já que você está chegando hoje, você quer começar a ler? Você quer ler hoje o primeiro item? Só que o seu áudio está desligado. Aí. Página 77, isso? Isso, 77. O item 1. Tá. O item primeiro. Começa no item 1 já? Isso. Pode ler o primeiro já, por favor. Que é preciso entender por pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se divertiu com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. E ele disse que o reino dos céus é deles, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se crer acima de tudo não os leva, senão, muito frequentemente, a negar o que, estando-lhe acima, poderia rebaixá-los, e a negar mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que só eles bastam para bem governá-lo. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, têm-no por inapelável. Continua? O seu áudio está fechado. Pronto. Então, vamos lá. Ele começa lá dizendo para a gente, então, que a incredulidade, ela se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque eles não entenderam realmente o que Jesus quis dizer por pobre de espírito, né? Então, como outras coisas, sem a compreender, por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes, né? Então, pobres de espírito no sentido da humildade, de se reconhecer como pequenos diante de Deus, diante do universo. E não na questão de pequeno no sentido de conhecimento, né? De cultura, de todas essas outras coisas, né? Então, não foi a esses pobres de espírito que Jesus se referia, né? Então, ele continua lá explicando para a gente. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade, que eles olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. E aí a gente consegue ver essa diferença das pessoas, dos humildes de coração, os humildes, os que têm espírito pobre, né, vamos dizer assim, os humildes. E aí a gente começa a entender qual que é a diferença. Por exemplo, uma pessoa que é humilde de coração, que reconhece a divindade, que reconhece as coisas divinas, é aquela que passa pela natureza reconhecendo a grandeza de tudo aquilo, examinando, parando, observando, elogiando a Deus pela sua perfeição. Já as pessoas de ciência passam por tudo isso sem que chame a atenção dela para aquilo, porque nela não vê nada de extraordinário.
É como se um homem de ciência passasse pela natureza e um índio passasse pela natureza, entendem? Então, olha a humildade do coração, de reconhecer a grandeza e a divindade de tudo aquilo. Então, ele coloca lá para a gente que os homens de ciência, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos, de sua superioridade, que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Então, o que acontece? Para a gente poder se elevar até Deus, né? Para a gente poder elevar o nosso pensamento, para a gente elevar a nossa sintonia, nós temos que deixar algo para trás. É como quando nós saímos em desdobramento. Para que nosso espírito se eleve além da matéria, é necessário que nós deixemos o corpo aqui e sigamos com outro corpo. Para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus, é necessário que nós nos despojemos, né? Que nós nos desliguemos da materialidade, do orgulho, né? Da cupidez, da avareza, de todos esses sentimentos que nos deixam tão presos à materialidade. Então, por isso que ele fala assim, que concentrados sobre sua pessoa, não podem se elevar até Deus. Não é? Então, se você está ali ainda fechado no seu ego, concentrado ali no seu eu, só em você, você não consegue se elevar, você não consegue ampliar a sua visão sobre o universo, porque você fica ali concentrado em si próprio. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal. Essa daqui eu acho que é o ápice, né, da arrogância, da prepotência, porque o ser humano ele baseia-se ao conhecimento universal naquilo que ele detém. Então, ele vê que nós só conhecemos o que nós conhecemos. Não se admite que haja coisas além da nossa compreensão, não é? Quando a gente, por exemplo, nós espíritas falamos do fluido cósmico universal, das potencialidades desse fluido, os cientistas, eles são logo categóricos em rechaçar qualquer opinião nesse sentido, porque não se há uma comprovação científica para isso. Então, eles estão tão presos, né, ao que eles conhecem efetivamente, que eles não se abrem muitas vezes à possibilidade de conhecer algo além da matéria, algo maior, tá? Então, é um grande erro quando a gente faz, quando ele coloca dessa forma, né? Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e se julgando aptos a tudo compreender. Quando, na verdade, a gente sabe que para nós compreendermos algo é necessário que nós tenhamos banco de dados, né? Nós precisamos ter com que comparar as outras coisas para poder entender. É por isso que o conhecimento ele é construído, é aos poucos, porque para que você possa enxergar um novo patamar, é necessário que você conheça toda a estrutura de formação do andar principal, entende? Então, se julgando aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando pronunciaram seu julgamento, tem por inapelável, né? Bom, quando a gente fala de pobres de espírito, a gente sempre está falando da questão da humildade. E a humildade, ela é uma construção. Então, muitas pessoas se julgam assim, eu não sou tão humilde, eu não sou humilde, eu nunca vou ser, ou tal fulano é mais humilde do que eu. A humildade, ela é uma construção. É aos poucos que nós vamos entendendo, aos poucos que nós vamos nos desapegando do nosso orgulho, dessas coisas todas que nós achamos tão importantes, né? O eu, sempre o eu. Então, à medida que nós vamos nos desapegando dessa visão centralista, então nós vamos conseguir enxergar o universo e nós vamos enxergar o quão pequeninos nós somos diante do universo. Então, eu acho que essa é a construção. À medida que a ciência vai avançando, que nós vamos conhecendo outros universos, nós vamos conhecendo outros sistemas, então nós vamos entendendo o quão pequeno nós somos. E também dentro da religiosidade, né, da espiritualidade, mais precisamente aqui dentro do espiritismo, também há essa construção, não é? À medida que nós vamos conhecendo a palavra, que nós vamos entendendo a divindade, que nós vamos sondando ali a perfeição do nosso Pai, o carinho e o amor que Ele tem por nós, como todas as criaturas são privilegiadas, como nenhuma é segregada, nenhum tipo de castigo, né, de nenhuma punição eterna. Então, à medida que nós vamos compreendendo isso, nós vamos então nos tornando mais humildes, né? Nós vamos vendo quão pequeninos nós somos diante do universo. Bom, você continua. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão tão quietinhos? Estamos ouvindo você. Vânia, você quer falar alguma coisa?
Lisvânia. Não? Não? Então vamos lá continuar. Lê, você continua pra gente? Por favor. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque seu orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar, e que os faria descer de seu pedestal. Por isso, eles não têm senão sorriso de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e de ciência. Para crerem nessas coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito. Então, só fazer uma pausa rapidinho. Aqui ele coloca um ponto muito importante quando a gente fala da questão da humildade, porque é muito difícil para quem não é humilde reconhecer-se pequeno, reconhecer-se menor do que alguém, menor do que algo. Então ele coloca aqui, Kardec coloca o seguinte: se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é, entretanto, porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta com a ideia. Então, olha o que ele coloca aqui, ó. Entretanto, não é porque esteja acima de sua capacidade, ou seja, a compreensão de Deus, a compreensão da divindade, ela não está acima da nossa capacidade. Nós temos isso, não é? A divindade está dentro de nós. Compreender o mundo, compreender o universo, está dentro de nós essa capacidade que nós estamos desenvolvendo. A cada vida, a cada conhecimento, nós vamos desenvolvendo essa capacidade. Então ele coloca aqui que não é que a gente não admite o mundo invisível por falta de capacidade. Não, é porque o orgulho se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os faria descer de seu pedestal. Então, veja, a grande questão de se admitir o invisível, de se admitir a divindade, não é por falta de capacidade, mas é porque o orgulho não consegue aceitar que exista algo maior do que ele, algo que ele não compreenda, não é? Algo que ele tenha que baixar a cabeça, né? Então, a questão aqui é o orgulho e não a capacidade de compreender. Por isso que fala assim do espírito, do pobre de espírito. Porque quem tem humildade de se colocar abaixo, né, de se submeter às coisas, ao mundo, consegue compreender mais facilmente a divindade, consegue compreender mais facilmente as coisas. Então, é muito importante a gente entender que a questão não é capacidade, é o orgulho que não deixa, né? Aí ele continua: por isso, eles não têm senão sorriso de desdém por tudo que não é do mundo visível e tangível, né? Então, para tudo, eles misturam tudo, juntam tudo e não acreditam em nada disso. Eles atribuem muito de espírito e de ciência para crerem nessas coisas. E segundo eles, que são boas para as pessoas simples. E a gente até lembra, né? Todo mundo aqui assistiu o filme do Kardec e lembra, né? Como os amigos dele, né? Do início, os amigos cientistas dele, demonstraram ali, pelo menos na parte do filme, que eles tinham esse entendimento, né, de que essa questão de espírito, né, de folclore, tudo isso era bom para o povo, para o ignorante e tal, né, que para eles era interessante, mas para que os homens da ciência, né, isso não tinha relevância nenhuma, não passava de histórias, não é? Então ele fala assim: segundo eles, boas para pessoas simples, tendo aqueles que as levam a sério por pobres de espírito, tá? Então é muito importante que a gente se lembre sempre da questão aqui que ele fala, que a questão não é na capacidade, não é a capacidade, né, de compreender, mas sim a questão do orgulho que se revolta com a ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar. Então essa é a grande questão, o orgulho, né? É o orgulho que impede a visão, o entendimento e a compreensão das coisas, né? É simples isso. Muitas pessoas aqui também têm essa questão, né? Quando, por exemplo, alguém vem explicar algo para você que você não compreende e a pessoa toma aquilo por verdade, dependendo de quem estiver escutando, se for uma pessoa
que estuda muito, que lê muito, mas às vezes não entende aquele assunto, ela vai querer questionar, ela não vai aceitar, ela vai querer provas, enfim. É mais ou menos nesse pensamento, tá bom? Você continua, Alessandra, por favor? Eu não entendi a explicação. Qual parte? Essa do final. Não, é sério, eu não entendi mesmo. Não, Por exemplo, você falou que é uma pessoa que estuda muito para uma pessoa que não tem o conhecimento. Aí, por exemplo, se eu não tenho conhecimento, eu vou ficar questionando a pessoa. Não, quando você tem muito conhecimento, você critica tudo. Você sempre se acha detentora de opinião de tudo. Porque você se acha muito inteligente. Então, quando a pessoa se colocada à frente do espiritismo, por exemplo, das coisas que o espiritismo traz, que não é tangível, aí então ela não vai acreditar, entende? Porque essa é a visão, né? Por conta do orgulho, né? Por conta do orgulho, de sempre se colocar acima. Então, como assim a pessoa está falando uma coisa que eu não compreendo, que eu não entendo? Isso é mentira, né? Explica então, prova. Quando se fala, por exemplo, da reencarnação para as pessoas, Eu não entendi. Não entendi. Então, eu continuo. Não entendi. Não, eu entendi agora, mas pode continuar. Tá. Não, mas então era isso. Você continua então, Alessandra, lendo, por favor? Entretanto, o que quer que digam, lhe será preciso entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam. Quando seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber na mesma categoria aquele que menosprezou seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, sem nem os igualar. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê, mas em si que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural. De vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mas vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então, aqui é um ponto muito importante, né? Ele fala assim que, em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, né? Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si que em Deus. Então, ele está falando aqui da questão moral, né? Que a gente sempre fala, né? Que a questão moral normalmente o lado intelectual é desenvolvido mais rapidamente do que o lado moral, porque o lado moral ele exige muito mais esforço, né, para ser construído, exige muito mais abdicação. Não entendi. Não, beleza. Espera aí. É que eu recebi uma mensagem do outro programa aqui no Zoom, nada a ver, misturou. Espera aí. Pronto. Bom, e aí ele exige muito mais trabalho, muito mais esforço e leva muito mais tempo também, tá? Então, aí depois ele fala, em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, né? Nós sermos humildes, né? Nós submetermos a nossa vida, a nossa encarnação, as nossas provas, as nossas dificuldades a Deus, não é? Isso é uma questão, é uma questão de humildade. Estamos sendo humildes, nos curvando a Deus, né? Nos colocando à mercê de Deus, dizendo não, que a vossa vontade seja feita, entende? Então é uma questão de humildade, de sermos humildes mesmo. Então a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. E mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Então,
é uma coisa muito difícil, né, para todos nós, assim, para a gente entender muitas vezes. Mas é muito melhor nós nos dedicarmos aos valores morais, né, a desenvolver os valores morais, do que nos preocuparmos com riqueza, com fortuna, com carro, com casa, com todas essas outras coisas. Às vezes nós gastamos tanto tempo na construção, né, do nosso poder aquisitivo, não é isso? Porque muitas vezes nós dedicamos muito tempo à faculdade, porque nós queremos ter um bom emprego, para poder adquirir mais bens, para poder ter um poder aquisitivo maior. E aí nós continuamos nessa linha de estudos e tal, para poder ter mais, para ter um poder de aquisição maior. Quando, na verdade, nós devemos aqui estar preocupados com o desenvolvimento intelectual, é claro, mas principalmente com o desenvolvimento moral, onde todas as nossas provas, as nossas expiações nos conduzem a esse aprendizado, né? A esse desenvolvimento. Mas é claro que aqui, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher o caminho que nós queremos seguir. Nós podemos ficar aqui cegos e surdos e mudos ao mundo e nos entregarmos ao materialismo, né? E todo esse movimento que conduz, né, ao capitalismo, ao consumismo e tudo mais. Ou nós podemos, então, nos dedicar ao desenvolvimento do nosso espírito, ao desenvolvimento espiritual. Então, ele coloca e deixa bem claro para a gente aqui que para a felicidade do homem, ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. Ou seja, que nós, então, nós não tenhamos preocupação com os bens materiais, mas sim com aqueles bens morais que iremos adquirir. Porque, no final das contas, quando nós desencarnarmos, será isso que iremos levar conosco. Esse desenvolvimento moral, esse entendimento, né, que nós vamos levar. E os bens materiais vão ficar aí, tá bom? Então, a questão do pobre em espírito, estamos falando da questão da humildade, tá bom? Vânia, ou aí as meninas também, quem gostaria de ler agora o próximo tópico, ou alguém ainda quer fazer algum comentário também sobre o que nós lemos até agora? Ficou bem clara essa questão de quando a gente fala do pobre em espírito, nós estamos falando da humildade? Ficou. E é muito importante que a gente entenda que é muito difícil para muitas pessoas serem humildes, justamente porque tem que reconhecer que existe algo maior do que elas, né? Que existem pessoas e seres que sabem muito mais do que ela. Enfim, é muito difícil porque elas têm que se colocar numa posição mais baixa, né? E normalmente as pessoas que são da ciência, pessoas que são ligadas nesse movimento, tendem a ter assim um pensamento de se acharem mais do que as outras por terem mais conhecimento. E até no meio em que eles estão inseridos, tem muita essa questão da competição, né? De quem sabe mais, de quem conhece mais, de quem lê mais. Então, até por esse movimento dentro deles, entre eles, também acontece isso, tá bom? Então, alguém quer falar mais alguma coisa? A questão da humildade é muito difícil, né? Porque eu falo aqui, você tem que reconhecer algo muito maior que você. E você também tem que se reconhecer seu próprio orgulho, né? As suas más tendências, para você se colocar como humilde, né? Falar, eu erro, eu não sei, né? Enfim, entre várias situações, mas é engraçado sobre aquela palestrante que eu estava falando com vocês na quarta-feira, né? A Nete Guimarães. Eu não queria falar, vai que isso chega nela, né? Vai que chega, ela faz uma palestra só para falar um monte da gente, né? Eu não duvido. E a arrogância, né? Uma arrogância, uma prepotência dela, uma mulher com conhecimento tão grande, e pegou 1 hora de palestra que ela podia ajudar as pessoas com o Evangelho de Jesus, ela fez só para atacar a uma pessoa que disse que ela não fazia palestra sobre o Evangelho. Então, ela pegou 1 hora, sei lá, de 100 pessoas ali só para atacar uma terceira, né? Exatamente. E se ela fosse humilde e falasse assim, não, olha, gente, falaram que eu não estou fazendo sobre muito o Evangelho, então vamos pegar um pedacinho do Evangelho e vamos fazer hoje. Foi humilde, viu que só fala de ciência. Eu não sei, eu não acompanho, né, as palestras dela. Mas questão assim do orgulho, né?
quando a gente vai adquirindo muito conhecimento, não adianta, né? Não é todo mundo, claro, mas a gente vai se colocando em graus assim que não pertence a gente, né? Porque que adianta ter tanto conhecimento se você não está ajudando o próximo, né? Você só quer humilhar o próximo com o seu conhecimento, utilizar do seu conhecimento para diminuir as pessoas, para trazer medo, trazer isso, aquilo, né? Então, não adianta, né? Verdade. Mas é um vício, sim, e eu vejo isso muito no nosso meio, sim, sabe? Os espíritas tentam falar que não, mas existe sim no nosso meio Existe. pessoas mais velhas, eu não sei os mais jovens, porque eu não vejo tanto jovem, É né? difícil, né? Sei lá, É, criança de 15 anos ali, mas imagino que no Brasil todo deve ter sim bastante, mas que se colocam num patamar de conhecimento e de idade, de isso, aquilo, e na verdade não. Esquece que a alma que é velha, não é meu corpo que mostra. Então, isso. hoje eu com 25, pode aparecer um moleque de 13 anos lá no caminho da luz com mais conhecimento que eu, e vamos aprender com essa criança, né, que veio com esse propósito aí, né? Não Então, tem aquele palestrante jovem, né? O Aldivaldinho, né? Valadares. Ah, o Valadares, não é? Ah, o Valadares é outro, né, conhecido. E ele é jovem também, né? Mas você vê que ele tem bastante conhecimento, né? E consegue passar, né? Porque a grande questão quando você tem muito conhecimento é você também como repassar esse conhecimento. É quando a gente fala da questão da luz. Muitas Uhum. pessoas, né, pegam a candeia e escondem, né? Tem todo aquele conhecimento da compreensão, mas não se esforçam em repassar para as outras pessoas. E outras já vêm com conhecimento e já vêm com essa facilidade em repassar os conhecimentos, né? É a questão do desenvolvimento da humildade. Quando se tem essa humildade com relação ao conhecimento, se tem a certeza da importância de se divulgar esse conhecimento e não guardar para si. Quando o orgulho ainda está enraizado dentro do coração, todo o conhecimento adquirido vira instrumento de diferenciação, de poder se colocar acima de outra pessoa. Quando se chega num debate, por exemplo, num congresso, onde onde vai se falar sobre um assunto, as pessoas querem novidades, querem coisas que nenhuma outra falou, e é aí que se ganha o destaque. Agora, quando se tem Uhum. a humildade, não se preocupa com a divulgação do conhecimento. Pelo contrário, se quer que se divulgue o conhecimento para que outras pessoas agreguem um pouco mais de valor e façam aquele conhecimento se tornar algo muito maior. E isso só pode ser feito quando se tem humildade, quando se quer ser humilde, quando se sabe que não detém nada, que aquilo só foi emprestado. Uma grande ideia de um cientista, muitas vezes, simplesmente foi inspiração de um bom espírito, e ele se acha, então, detentor daquela invenção, quando muitos, na verdade, que inventam, sabem que não foram criados, que não foi criado por eles, fazem questão de disponibilizar a patente desse invento para a humanidade por reconhecer que não foi dele a ideia. A humildade nos mostrando a diferença. E para você chegar até essa vontade verdadeira demora, É uma porque verdade, demora. para você reconhecer, é que a gente sempre fala, não, mas eu sou humilde. É mesmo? Será que você Será? é? Será? A hora que alguém pisar no seu calo, ou será que tem Isso. alguma coisa, você vai ser humilde mesmo? De Difícil, Eu hein? falou que é humilde já não é mais. Era isso que eu ia falar. Eu ia Bate no falar peito e isso. falar, eu sou humilde. O Não, humilde propriamente não se diz, né? A gente vê pelos atos, né? Isso, a gente não fala com as palavras, a gente demonstra humildade com os atos, né? Com os nossos exemplos, né? Porque a gente reconhecer ser humilde, então a gente já não está sendo humilde. Porque a humildade a gente sabe que é uma construção, e para a gente ser humilde demora muito tempo. Muito tempo para a gente realmente ser humilde, como a Vânia falou, ao ponto de pisar no seu calo e você se manter ali ainda dentro dos preceitos, né? Dentro do alicerce mesmo do Evangelho, e manter da mesmo a outra calma, face. manter a calma, a serenidade, né? Então, reconhecer-se como humilde, não com palavras com certeza, mas a humildade ela vem dos atos. Como eu acabei de falar, né? A pessoa quando se reconhece humilde, por exemplo, diante de um conhecimento, de uma invenção, e disponibiliza para a humanidade, dizendo, isso é de vocês, é nosso,
não é? Como alguém que, por exemplo, cria uma vacina por uma doença que está afetando o mundo e ele disponibiliza a patente para o mundo, fala, não, isso aqui é para todo mundo, não vou tirar dinheiro nenhum com isso. Isso é humildade também, né? Entre outras coisas, entre outros sentimentos, claro. Bom, mas bem legal. Ah, e outra coisa que eu ia falar também, a questão da Anete, ela espírita de berço, né? A família toda espírita, ela cresceu no meio espírita, com pais palestrantes, e ela sempre foi cobrada porque os pais sempre falavam sobre o evangelho e ninguém falava sobre o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, porque todos não tinham, não digo conhecimento, mas é porque é um assunto tão difícil que as pessoas têm medo de falar. É mais fácil falar do evangelho do que falar de mediunidade, livro dos médiuns. Então, ela foi se direcionando mais por esse lado, porque na família ninguém falava desses assuntos. Então, nas palestras, para ser diferente, ela começou a abordar o livro dos médiuns. E é a questão da humildade. A gente vai adquirindo conhecimento, e o que a gente faz com ele? De que forma a gente passa esse conhecimento? Talvez, se tivesse dedicado mais tempo às palestras do evangelho, talvez tivesse mudado, não sei, não dá para a gente afirmar. Deus sabe, né? Mas a questão é essa, ela sempre fez palestras nesse sentido, mais científico, porque na família as pessoas não abordavam esse tema. Então acabou ficando para ela e ela foi sempre falando sobre esse tema. Mas, enfim, não concordo com esse tipo de palestra que se faz querendo defender. Enfim, bom. Mas era só isso, eu queria falar nesse sentido aí, tá bom? E existem muitos outros palestrantes, cientistas com conhecimento e que têm mais humildade, que são palestras mais leves para se assistir, tá? Depois eu vou até procurar, acho que tem um que eu não lembro o nome, mas também fala nessa questão científica do espiritismo, né? Fala sobre magnetismo, fala sobre Nikola Tesla, então tem outros palestrantes, não precisa ser a NET, tá bom? Então quem tiver interesse, depois eu vou colocar lá outros palestrantes, tá bom? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma coisa? Vânia, quer contar pra gente a piada? Melhor não, vai criar intriga. Vai criar intriga, então melhor não. Então você continua lendo, você lê pra gente então, Vânia? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Por favor. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe meu nome, uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, esse ponto que ele está no Evangelho de Mateus, Jesus está trazendo a humanidade, as pessoas que estão ali, assim no sentido, a grosso modo aqui falando, mas para baixar a bola, né? Porque ali eles estão pensando, eles estão interessados, eles estão querendo saber quem é o maior no reino de Deus, no reino, para poder chegar lá também, para poder ser um grande. Então ele quer saber quem que é, para poder se comparar, né? Para poder falar assim, então, o que eu preciso? A quem eu tenho que me parecer para ser um grande, né? Ou para ser o maior no reino dos céus. E aí Jesus chama eles, né? Baixando a bola deles, falando assim, que Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio no meio deles e lhe disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, né? Como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, né, pois que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Ou seja, que para que nós sejamos o maior no reino dos céus, nós temos que ser o menor dentre os pequeninos, né? É interessante a gente pensar isso, né? Como para ser um grande nós precisamos ser um dos menores. Aí ele explica para a gente a questão da humildade. Desculpa, não entendi. Desprover de orgulho. Desprover de orgulho, né? Exatamente, Lavínia. Exatamente. Desprover de orgulho. Então, é necessário que nós nos tornemos pequenos, porque vamos imaginar,
Nós, com toda a nossa bagagem de más tendências e de dificuldades, e ao passo que nós vamos encarnando e desencarnando, então nessas vidas sucessivas nós vamos nos despojando de todo esse peso, né? Então nós éramos assim e nós vamos ficando pequeninos, pequeninos, porque à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos adquirindo autoconhecimento e nós vamos então enxergando o universo, enxergando de uma maneira mais ampla, nós vamos vendo o quanto nós somos pequeninos, né? E isso vai trazendo humildade para dentro de nós, reconhecendo que nós somos pequeninos, nós nos submetemos mais facilmente à vontade do Pai, né? E aos desígnios da vida, e os desígnios que o Pai nos coloca, né? Então, ele deixa bem claro, naquela euforia de se saber como podemos nos tornar o maior no reino de Deus, no reino dos céus, Jesus, então, chega e chama todo mundo e fala assim, ó, para você ser o grande, para ser o maior, você tem que ser o menor dentre os pequeninos. Você tem que se converter, né, a uma criança, a ter essa simplicidade, né? Porque uma criança, por mais que ela não tenha entendimento, mas ela consegue sentir e ela consegue, muitas vezes, representar, vamos dizer assim, de maneira mais simples, o que está no seu coração. Como nós vemos, por exemplo, né, estudos que mostram a questão do racismo, que o racismo não nasce com a criança muitas vezes, embora o espírito possa assim trazer essa má tendência consigo. Mas nós vemos muitas vezes crianças, né, com raças diferentes que não ligam para isso, que elas demonstram o amor e o carinho que elas estão sentindo pela outra pessoa de maneira espontânea. Elas reagem ao mundo de maneira espontânea. Quando tomam um susto, por exemplo, e às vezes choram, dão risada, as crianças que se assustam, às vezes, com o barulho da voz e dão risada. Então, essa simplicidade de reagir ao mundo da forma como sente, muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não expressamos os nossos sentimentos, nós não reagimos ao mundo da forma como o nosso coração está. Às vezes nós nos contemos muito em situações desnecessariamente. Deixamos de rir, deixamos de chorar, deixamos de expressar sentimentos, deixamos de falar o que sentimos, né? Quando o que falar é tão importante, né? Como a gente lembra de um espírito amigo, que todos falam, né? Que tudo fala e que nós devemos falar também, não é? Então, é nesse sentido da humildade, né? De ser o menor dentre os pequeninos, é o que te vai fazer ser grande no reino de Deus. E aqui ele vai dar um exemplo muito, muito conhecido, né? Quem que não lembra dessa passagem? Porque as pessoas sempre se confundem e querem afirmar, né, a questão da criança em si, né? O ser pequeno, desprovido, né, de inteligência, enfim. A questão aqui, criança, não é no sentido, não é no sentido exato, no sentido... Bom, eu esqueci agora a palavra. Literal. Não é no sentido literal. Boa, Lavínia, obrigado. Então, por favor, Vânia, lê pra gente aí o item 4, quando ele vai falar dos filhos de Zebedeu, tá? Por favor. Zebedeu, então, a Vânia conhece bastante. Zebedeu, não conheço, não. Não? Ainda não chegou lá? Nem eu. Conhece o Zebedeu? Não, nem eu. Vai lá, Vânia. Ah, entendi agora! Nossa! Caraca! Vai lá, Vânia. Continua, por favor. Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. E ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: vós não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles lhe disseram: nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita, a outra à minha esquerda, não cabe a mim os conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. Então, só um minutinho, por favor.
Luciano Emílio contou. Ó, então, esse aqui é um exemplo bem claro para a gente, dessa questão das pessoas quererem adquirir o reino de Deus, o reino dos céus, por outorgação, né? E não por merecimento. Querem que alguém diga que seja, ao invés de merecer, de trabalhar para chegar lá. Então, é disso que se fala aqui, né? Então, chega lá uma mãe com seus filhos e apresenta a Jesus. E diz assim, ele pergunta, né, o que ela quer, e ela fala, eu quero que ordenai que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e outro à vossa esquerda. Aí Jesus então fala para ela assim, vós não sabeis o que pedes, né, o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Não é? E eles disseram, nós o podemos. E aí essa parte aqui que é bem interessante a gente ler com questão, com referência ao verbo. Porque ele fala assim, vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? Aí eles disseram, nós o podemos. Aí Jesus fala, é verdade que bebereis o cálice que vou beber, né? Mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Ou seja, o que Jesus está fazendo, nós iremos poder fazer. Nós iremos também beber do mesmo cálice. É isso que ele colocou aqui, né? Ele pergunta assim, você sabe se eles têm assim essa condição de estar ao nosso lado? Você sabe se tem condição de beber o cálice? Aí fala, nós o temos. Aí Jesus fala, é verdade, vocês têm, vocês terão, né? Vocês irão beber ainda do cálice que eu estou bebendo. Ou seja, aí durante, né, na evolução, quando a gente evoluir, mesmo chegar nesse ponto, nós realmente vamos poder beber desse cálice. Agora, quanto a estar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a ele decidir, né? Cabe ao Pai. Ou seja, dentro do merecimento, dentro da misericórdia divina, é Deus quem vai decidir isso, né? Mas aqui nós estamos falando de um exemplo claro das pessoas que querem a outorgação desse direito, né? Desse benefício, né? Dessa dádiva de estar entre os escolhidos, de estar entre os espíritos de luz, não é? Quando, na verdade, isso é merecimento, é uma construção do nosso trabalho. Isso se adquire com o tempo, com o esforço, não é? Bom, continua, Vânia, por favor. Pode falar, desculpa, você pode continuar. Explica aí. Não, eu só queria falar desse último no finalzinho, que ele fala, né, que sentado à minha esquerda ou à minha direita, não cabe a mim vos conceder, mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado, entende? Assim como foi para Jesus. Então, o Pai que prepara, é o Pai que vai conceder se você vai sentar à esquerda ou à direita, ou se não vai sentar em nenhum dos lados. Então, não é uma outorgação de Jesus, não é alguém que você vai pagar, que você vai dar um dinheiro e ela vai falar, a partir desse momento você é. Não, isso é Deus quem concede, né? E isso só concede através do nosso merecimento. Era isso. Então, continua, Vânia, por favor. Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, tendo chamado para si, disse-lhes, vós sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes as tratam como um império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Filho do Tá vendo? homem. Olha só a compreensão que é, né? Jesus, né? Que é Jesus veio, diz que veio, e diz não, ele veio ao mundo para servir o mundo, né? E não para ser servido. Então, ele é o maior exemplo que ele nos deixou, né? Então, aí ele começa lá dizendo nessa parte, né? Os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, encheram-se de indignação contra os 2 irmãos, né? Jesus, tendo-os chamado para si, né? Chamou os apóstolos do cantinho lá, né? Falou, vem cá, deixa eu conversar com vocês. Vós sabeis que os príncipes das nações
as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Então, mais uma vez, fica aqui o exemplo, o ensinamento de servir. E é bem claro isso quando a gente analisa em todas as situações. É sempre muito melhor servir do que ser servido. Nós imaginamos ser servido nas melhores das condições. As pessoas, quando imaginam ser servidos, imaginam-se num restaurante, imaginam-se em algumas casas, nas ruas, enfim, imaginam-se sendo servidos, sendo seus desejos atendidos por alguém. Quando a gente imagina, por exemplo, ser servido num hospital por um enfermeiro, ser servido em casa por um familiar. Então, o que é ser servido? Será que nós realmente queremos ser servidos? Ou não é, então, melhor servir? Não é melhor, então, ajudar, estar disposto a ajudar alguém acamado do que estar acamado e ser ajudado por alguém? Então, é disso que nós estamos falando. É sempre muito melhor servir do que ser servido. Ser servido, às vezes, na ilusão de que será bem tratado, de que será amado, quando, na verdade, nós estamos falando de ser servido em todas as situações. Então, é muito difícil, né, quando nós imaginamos, porque ninguém quer ficar doente, porque ninguém quer dar trabalho a outra pessoa. Ninguém quer que a vida de outra pessoa fique condicionada aos cuidados da sua subsistência, da sua continuidade aqui. Não é? Então, muitas pessoas, quando falam, por exemplo, da velhice, dizem: eu não tenho medo de ficar velho, só não quero ficar doente e dar trabalho para ninguém. Não é? Eu prefiro servir a minha vida inteira do que ser servido um único mês, um único dia na minha vida. Aí está a construção da humildade, não é? Porque a humildade se coloca nesse sentido. O orgulhoso vai preferir ser servido a servir. Muitas vezes vai ficar indignado quando colocado em alguma situação onde ele tenha que servir. Ainda mais se tiver que servir alguém que, em seu entendimento, esteja numa posição abaixo da sua. E a vida, muitas vezes, ensina de todas as formas a todos nós, a nós sermos humildes. Então, para essas pessoas que têm dificuldade de servir, serão convidadas algumas vezes a serem servidos e também a servir de maneira obrigatória a outras pessoas que, na visão dela, sejam abaixo dela, né? Enfim, em todas as questões, financeira, moral, intelectual, né? Então, esse que se eleva, né? Esse é que se eleva. O que serve, né? Ele se eleva, então esse será o rebaixado, né? Isso, porque aquele que está ali se rebaixando, né, entre aspas, se colocando a submissão da vontade de Deus, esse está se elevando, porque está cumprindo os desígnios do Pai, está cumprindo a vontade do Pai, né? Então, que nós prefiramos sempre servir ao invés de ser servidos, tá bom? Porque até Jesus, né, com toda a sua grandeza, a sua pureza de espírito, ainda quando veio entre nós, né, tão longe da evolução, né, tão longe desse estado de conhecimento, entre nós, ele preferiu ainda toda a sua vida servir a ser servido. E tem muitos momentos, né, em várias passagens da Bíblia, dos evangelhos, onde Jesus se coloca nessa posição de humilde, né? Porque todas as pessoas viam ele com a grandeza que é dele. Viam que ele não era daquele mundo, viam que ele era realmente um filho pródigo, um filho muito próximo do Pai, pela grandeza que ele tinha. No entanto, ele sempre se colocava em posições de humildade. Quando ele, por exemplo, lá no lava-pés, onde ele foi lavar os pés de todos os apóstolos, né, lavou um a um. Então, esse sentido, naquela época, era uma demonstração grande, uma demonstração muito grande de humildade, né, que ele estava fazendo. Bom, alguém quer fazer alguma colocação antes da gente ler o quinto item? Ficou bem claro que é mais importante a gente servir do que ser servido, que a gente entenda que ser servido não é só nas boas situações, ou pelo menos nas aparentes boas situações. Ser servido em todas as situações, tá? Então,
E é muito melhor nós sermos úteis, né, para alguém, poder ajudar, aliviar o fardo de alguém, né, do que conviver com alguém sofrendo ao nosso lado para nos ajudar, né, para, enfim, para nos servir, vamos dizer assim. Tá bom? Com certeza, isso mesmo. Lavínia, você quer ler o 5º item, então, por favor? Leio. Tá bom, então vamos lá. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha do último lugar. Mas, quando fores convidado, ide vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto, e então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. São Lucas. Essa passagem, então, que está lá no Evangelho de Lucas, né, ele vem complementar esse entendimento sobre a questão de servir e ser servido, né? E principalmente também naquela primeira passagem, quando a gente fala da questão do merecimento, né, de estar numa posição maior ou menor, enfim, a questão do merecimento e não da outorgação. Ele coloca assim que Jesus, né, num dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, né, para ir tomar uma refeição. Aí aqueles que lá estavam, né, observavam, né, o pessoal chegando, foram sentando, cada um tomando o seu assento, e aí, considerando como convidados, escolhiam os primeiros lugares, né? E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, né? E que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: amigo, dai vosso lugar a este, né? Que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha no último lugar. Então, ou seja, que nós tenhamos a humildade de esperar qual é o local, qual é o lugar que irá ser cedido a nós. Que nós, no nosso ímpeto, né, que nós, nessa vontade, que nós não cheguemos já tentando tomar as melhores posições, os melhores lugares, sem termos certeza do merecimento, porque pode ser que então ali dentre nós tenha pessoas com mais merecimento que o nosso, e ali então quem é o anfitrião, né, no caso das bodas, vai pedir para que você se retire desse lugar e dê lugar então a alguém com uma maior importância. Então, veja, aí você com vergonha tem que se levantar do seu assento, ceder o seu lugar, e aí você vai com aquela carinha, né? Vai procurar um outro cantinho mais lá para o fundo, mais humilde, então você dá, né? Você fica com a vergonha. Então, é isso que ele está falando. Então, que nós, diante da posição do mundo, né? Que nós mantenhamos sempre esse pensamento humilde, que nós não busquemos os melhores lugares, né? Que nós não busquemos sentar na primeira fileira, os destaques, que nós tenhamos a humildade de esperar aquilo que a vida nos entrega. Porque se tudo é questão de merecimento, então também essas questões vão ser de acordo com o nosso merecimento, né? Aí ele fala dessa questão, ele fala, então, considerando, ele olhando lá como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele falou dessa parábola, né? Então, quando fores convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, né? Temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado, não venha vos dizer: dai vosso lugar.
e você, diminuído em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Aí ele fala o seguinte: mas quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele vos tiver convidado vier, vos diga, meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Ou seja, quando nós nos colocamos realmente numa posição humilde, nós, por exemplo, é um exemplo simples, né? Por exemplo, nós chegamos para assistir uma palestra numa casa espírita, e aí nós então sentamos naquelas primeiras fileiras, né? Nós queremos ser os primeiros, o primeiro a tomar o passe, ou ficar mais perto do palestrante. E aí, de repente, aqueles lugares são reservados para as pessoas mais idosas, então aí você tem que se retirar desse lugar e ir lá para o fundo, ou escolher um outro lugar. São situações simples, mas que mostram para a gente por que a gente já não foi sentar lá no fundo, né? E se a gente sentou lá no fundo e de repente algum dirigente da casa ou alguém vem e chama, você que está começando o seu primeiro dia aqui na casa, senta aqui mais próximo da gente, senta mais perto. Então olha a diferença, né? Então isso para tudo na vida. Se nós nos colocamos numa posição de humildade para tudo que acontece na nossa vida, quando vem esses momentos que nos mostram que nós, por merecimento, temos algo a mais, isso vai nos deixar felizes, né? Isso vai nos encher de felicidade. E é o que ele está falando aqui nesse finalzinho, né? Quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga, meu amigo, subi mais alto. E então será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Isso para tudo na vida, né? Quando a gente fala também do nosso trabalho na caridade, do nosso trabalho na vida, com relação a tudo, né? Nós temos sempre que nos manter nessa posição de humildade, né? Reconhecendo que nós somos pequeninos, que nós temos tantas dificuldades, né? Que nós somos imperfeitos, reconhecendo que existem muitas outras pessoas com qualidades superiores à nossa. Então, sempre nós vamos buscar não nos diminuirmos, não é isso. A humildade não trata de diminuir os nossos valores, mas de reconhecer. Ceder o lugar, né? Ceder o lugar. Ceder o lugar. Imaginar que sempre existe alguém melhor que você, que tenha mais merecimento que você. Então, porque se assim não for, se realmente for o seu merecimento, a vida irá te mostrar isso, e isso te deixará feliz. E se você se mantiver na posição de humildade, realmente for o seu lugar, você vai se livrar, pelo menos, da vergonha de ser retirado do seu lugar e ser colocado em outro. Então, ser humilde é sempre uma vantagem, é sempre bom, é sempre o certo, tá? E humildade não é diminuir as suas qualidades, diminuir você perante o mundo. Isso não é ser humilde. Humilde é reconhecer pequeno diante dos pequeninos, né? O menor dentre os pequeninos. É se submeter à vontade do Pai com resignação. Isso é ser humilde, né? Isso é ser pobre de espírito. Continuando. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade de coração e diz: será o maior do reino dos céus. Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequenino como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade. Infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima. Aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Esse é um entendimento, né, que de tudo que a gente vem falando até agora, né, realmente essa máxima, né, é consequência do princípio da humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade. Então, isso aqui também é um ponto muito importante para a gente gravar, né,
que ele coloca assim, ó, são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade. Então, que a gente não esqueça que é uma condição essencial da felicidade, ser humilde, né? Se reconhecer pequeno como uma criança, né? E ele fala lá que Jesus toma uma criança como modelo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, como uma criança que não sabe de nada, que não conhece nada, que está sempre apta a aprender, a conhecer, está sempre se colocando na posição de que não sabe nada e que precisa de alguém que a ajude, né, que a ensine. Então, essa é a questão de humilhar-se, de se colocar pequeno. Como normalmente as pessoas não fazem assim, não é? Elas tendem a se colocar acima das outras pessoas. Sempre buscam comparações, questões comparativas para se colocarem acima das outras pessoas. Então, se dentro do meio espírita, por exemplo, existem palestrantes que, para se colocar acima uns dos outros, eles adquirem muito conhecimento, né? Enriquecem o vocabulário com palavras difíceis, né? Para se mostrarem mais conhecedores, mais detentores de conhecimento espírita, para poder falar que é melhor que um ou que o outro palestrante. Isso também acontece, não é? Quando, na verdade, a gente fala que nós temos que nos colocar como humildes, como crianças, né? Que o nosso coração deve ser simples como uma criança, né? Que está sempre ali ávida e apta a aprender, a conviver, e está sempre ali baixando a cabeça, né? Aos pais, por exemplo, né? Quer dizer, não sempre, mas numa linha geral, né? No sentido de sempre obedecendo aos pais por temer os pais ou por respeito, enfim. Mas nessa condição de exemplo com o nosso Pai, com Deus mesmo, né? Então, que nós tenhamos o nosso coração, que o nosso coração seja tão simples quanto uma criança. E aí depois, no outro parágrafo, ele fala: o mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, né? Então, tanto na máxima... Oi? Estava aqui falando para a Alessandra, né? Que a gente tem que ser como uma criança mesmo, né? Eu estava lembrando um dia que eu saí com a Maria Luísa para ir no mercadinho. Aí ela só deu uma para mim e foi. Eu falei, meu, se eu deixo essa menina aí, eu vou para um lado, ou se eu levo ela para outro lugar, ela só vai. Ela só vai. E a gente deveria ter esse mesmo com Deus, né? De dar as mãos a Deus e seguir, porque se eu, na minha pequenez, no pouco que eu compreendo, sei o que é melhor para Maria Luísa, eu sei que eu tenho que dar as mãos para ir andando com ela, eu tenho que pegar no colo, eu tenho que chamar atenção, fazer alguma coisa errada. Imagina Deus, né? Para com a gente. E a gente deveria ter essa humildade que fala aqui e dar as mãos a Deus e seguir. Mas até a gente ter essa humildade que o que a gente quer não é bom para a gente, dói. Por isso que fala que é uma condição essencial da felicidade é a humildade, né? Exatamente. E esse exemplo que você deu é perfeito, Vânia. É exatamente isso que define. Porque uma criança com o pai ou com a mãe é exatamente isso. Ela simplesmente segura na mão e vai embora. Ela não se preocupa com mais nada, porque ela sente a confiança de estar com você. Então ela sente que nada vai acontecer. E ela vive a vida dela, a felicidade, se apoiando em você. E é a mesma coisa que nós deveríamos fazer, que nós deveríamos ter essa humildade de coração e seguir, segurando a mão de Jesus, da mesma forma, né? Seguindo todos os ensinamentos, prestando atenção quando ele fala para a gente esperar, não é? Quando ele fala assim, quando a gente vai atravessar a rua, a criança quer brincar, quer chegar do outro lado do parque, mas a mãe sabe que tem passando o carro e tem que esperar. E Jesus faz a mesma coisa. Antes da gente ganhar a felicidade futura, é necessário, às vezes, esperar, é necessário olhar, é necessário esperar o trânsito cessar para que se possa atravessar. Então, é disso que se fala da questão da humildade, né? De ser humilde de coração. É de reconhecer esse pequeno dentre os pequeninos, né? O menor dos pequenos dentre os pequeninos, e agarrar, segurar na mão de Jesus e seguir segurando na mão de Jesus. Sempre respeitando o momento em que ele segurar mais forte na sua mão, respeitando o momento em que ele segurar e não deixar você atravessar, não é? Então, ter essa humildade e não se colocar como
conhecedor de tudo, né? E achar que sabe de tudo, que pode tocar a vida sozinho. Mas esse exemplo é perfeito, Vânia. É exatamente isso. É a criança com o adulto e nós com Jesus. É isso mesmo. Então, é só para a gente concluir essa parte que eu falei, né? Quer dizer, que eu falei que está escrito aqui, que é um pensamento fundamental, né? Que se encontra na outra máxima. Então, são essas duas máximas, né? Tanto essa que ele fala, que aquele que quiser se tornar maior, seja vosso servidor, e todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. E aí o Espiritismo ainda vai complementar essa máxima, né? Como a gente fala do Espírito de Verdade, que ele diz que Jesus disse que o Espírito de Verdade viria explicar muitas coisas que Jesus não pôde explicar, né? E lembrar muitas coisas que Jesus disse. O Espiritismo vem, através dessa máxima, explicar um pouquinho mais, da visão espírita, o que é todo aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado. Quando que isso ocorre, né? Então, continua, Lavínia, por favor. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde as virtudes, enquanto que os outros devem deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se eleva. A fortuna, os títulos, a glória, o nascimento, não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles o resplandecente glória àqueles que espezinharam na terra. Pode continuar, Lavínia, por favor. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desses princípios, mas nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os maiores elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Se forem dominados pelo orgulho e pela ambição, não procureis, pois, o primeiro lugar da terra, nem vos colocar acima dos outros, senão quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Então, olha que legal, né? Ele fala lá, então, o Espiritismo... Desculpa, não entendi. Falou alguma coisa? Disse, né? Ah. Então, ele fala o seguinte, o Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, né? E nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos na Terra, né? E a gente pode citar um exemplo, lógico, tem muitos, né? Mas vamos falar aqui de Chico Xavier, né? Para muitas pessoas, né? Vistas do mundo material, vamos dizer assim, né? As pessoas com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, né? Com empresas, com negócios, enfim. Essas pessoas viam Chico uma pessoa simples, humilde, né? Muitos até assim o viam como um pé rapado, uma pessoa que não teve muita sorte na vida, né? Afinal não terminou os estudos, mal tinha um emprego com um saláriozinho pequeno, né? Então era vista pelas outras pessoas como um qualquer. Mas certamente que Chico Xavier no mundo espiritual é visto como um dos grandes, é tido como um dos grandes, não é? Pela grandeza do seu coração. Então, ele está falando justamente disso. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na Terra, e frequentemente bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. Aí ele continua, é que os primeiros, né, levaram e morrendo. Quando ele fala os primeiros, ele está falando, então,
dos que se mostraram grandes no mundo dos espíritos, né, mas que eram pequenos na terra. Ele fala que esses primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente fez a verdadeira grandeza no céu e não se perde. O que é? São as virtudes. Enquanto os outros, né, aqueles que se fizeram grandes na terra, enquanto os outros deveriam deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva, que é a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que perderam até as suas vestes. Então ele está falando o seguinte, que essas pessoas que se faziam grandes aqui na Terra, que se achavam pessoas grandiosas aqui na Terra, quando desencarnam, por terem descuidado do seu lado espiritual, por terem apenas se dedicado ao lado material, então acham que são detentores, que são donas disso, ou que são merecedoras dessa posição que elas ocuparam na Terra, elas acham que quando desencarnarem vão continuar com essa mesma posição, por acharem que aquilo é merecimento. Como a gente ouve sempre aquela história, né, da rainha de Rabré, que ela sempre, a gente sempre lê aqui no Evangelho, sempre cita esse exemplo, porque ela era uma rainha e ela achava que ser rainha era merecimento, era uma coisa que Deus deu para ela porque ela merecia. Quando ela desencarnou, ela achou que também continuaria com essa realeza no outro lado. E aí, quando ela chega lá, ela se vê, então, pequena, né, diante das outras pessoas, e principalmente quando ela vê aqueles que estavam lá servindo ela no mundo material, aqueles que se fizeram pequenos no mundo material, mas que no mundo espiritual eram grandes, não é? Então, esse exemplo fica sempre muito claro quando a gente fala das pessoas que dão mais valor à matéria do que ao espírito, né? Que desenvolvem mais a questão intelectual e a questão material do que a questão espiritual. Quando chegam lá no plano espiritual, é realmente dentro dessa analogia que se pode entender. Que ele fala lá que eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam até as suas vestes, não é? Desprovidos de tudo, cadê? Não. E não conservaram senão o orgulho que torna a sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecentes de glória, né? Aqueles que espizinharam na terra. Então, ainda é mais difícil, é um golpe mais duro ainda, porque além de reconhecer que ele não é essa pessoa grandiosa que ele achava que era, ele ainda tem que ver as pessoas que ele considerava como pequenas, como desprezíveis, né, como insignificantes, estarem lá em posições mais elevadas, né, e mais resplandecentes que ele, né? Então esse choque muitas vezes é o que essas pessoas encontram quando desencarnam. E aí ele continua falando que o espiritismo nos mostra uma outra aplicação, né? Então não só essa de quando nós desencarnamos de nos reconhecermos lá pequenos ou grandes. Dentro desse entendimento, né, dessa questão de que aquele que se rebaixa será elevado e todo aquele que se eleva será rebaixado, o Espiritismo ainda tem uma outra aplicação, né, desse princípio, que é nas encarnações sucessivas. Por quê? Porque aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados a uma última posição numa existência seguinte. Veja, se foram dominados pelo orgulho, pela ambição. Então, não é uma condição. Eu fui rico e poderoso nessa encarnação, na próxima eu vou ser um miserável. Não. Vai ser por merecimento, vai ser de acordo com aquilo que você fez quando você tinha poder, né? Quando você estava lá no alto, no poder, com tantas opções, com tantas ferramentas para ajudar, o que foi que você fez dessa riqueza? Não é isso que será perguntado? O que você fez com esses talentos? Né? Você escondeu? Você multiplicou? O que você fez? Guardou para você? Então, é uma questão de merecimento. Então, numa próxima encarnação, aquele que era grande aqui, né, no mundo material, vem como miserável. Mas ele fala para a gente dessa forma. Se foram dominados pelo orgulho, pela ambição, ou seja, se dentro da sua prova, né, de detentor de grande dinheiro, né, de grandes possibilidades. Então, dentro dessa prova, você foi resignado, né, você foi humilde, você foi indulgente, você foi caridoso, você foi abnegado. Então, essas condições vão ser resultantes também numa próxima encarnação. É o que a gente fala da semeadura, né? Nós estamos semeando para colher numa vida futura.
não é isso? É isso que as pessoas às vezes não entendem. Quando Jesus coloca sempre todas as condições, todos os ganhos, né, na condição futura, numa vida futura. E é disso que nós estamos falando. Então, veja, se você vem numa vida com muito dinheiro, com muitas possibilidades de dedicar somente a si próprio e à satisfação dos seus desejos, e você, ao invés disso, você trilha um outro caminho, né, você utiliza tudo isso que Deus está te dando para ajudar o próximo, então é a sua semeadura, é o que você está plantando. E claro que numa vida seguinte você há de colher, não é? Da mesma forma também, se você utilizou a riqueza de forma errada, somente para si, você precisa entender a diferença. Então, muitas vezes você vem numa outra posição, né? Você vem numa posição mais miserável, né? Onde você vai ter que se rebaixar muitas vezes, você vai ter que baixar e ser humilhado muitas vezes, para que você possa entender a questão da exaltação, tá? Então, o Espiritismo, ele mostra tanto a condição de quando nós nos desencarnamos, como também a questão das reencarnações sucessivas, que também são determinadas pela forma como nós estamos vivendo essa encarnação. Então, as nossas outras encarnações, se nessa você está sendo elevado, numa outra você será rebaixado, ou se nessa você está sendo rebaixado, você será elevado. E vale também a mesma regra que ele coloca aqui, a mesma condição, né? Se nós não cumprirmos, vamos dizer assim, o que nós devemos fazer, ou seja, se nós na posição de humilde, né, de miseráveis, entre aspas, né? Se nós não tivermos resignação, se nós não tivermos humildade e obedecer ao Pai, trabalhar dignamente, por mais dificuldade que tenha, também numa próxima encarnação, será reflexo dessa semeadura, do que você está plantando agora, tá? Então, sempre será reflexo das nossas ações. Então, é nesse sentido. Procurai, ao contrário, o mais humilde e mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o merecerdes. Tá? Então, tudo é uma questão de merecimento. E até mesmo as nossas provas, que são tão difíceis, que nos causam tantas dores, essas também são merecimento. É preciso merecer a oportunidade de resgate. É necessário merecer a oportunidade de aprendizado. Nós recebemos tanto e acabamos achando que é uma obrigação. Que tudo que está chegando só chega porque é uma obrigação. Não, porque tem que ser assim para todos, e não é. O que nos chega é sempre nosso merecimento. É o universo devolvendo aquilo que nós estamos entregando a ele. É assim que funciona. Tá? Então, o que nós estamos passando, as nossas dificuldades, são reflexos de tudo aquilo que nós vamos vivendo nessas vidas sucessivas. E passar por uma prova, passar por uma dificuldade é merecimento, tá? Só pode passar por uma prova aquele que está preparado para ela. Então, se você se preparou para aquela prova e chega então à prova, agradeça, porque é merecimento. Embora seja difícil, num primeiro momento, a gente ter esse entendimento, mas nós precisamos nos acostumar a pensar sempre assim. Por isso que a gente fala que a humildade é uma construção. Que à medida que as coisas vão acontecendo, as dificuldades vão aparecendo, e nós vamos reforçando esse sentimento de nos mantermos sempre resignados, sempre perseverantes, qualquer outra situação que for chegando, nós vamos agindo da mesma forma. Então, é uma construção, né? Nós vamos construindo essa questão da humildade através dos nossos exemplos. Alguém quer fazer alguma colocação? Teca, você está tão quietinha aí, você quer falar alguma coisa? A Teca está aí ainda? Eu acho que ela colocou uma foto dela assim na frente. Não, estou brincando. Mas ela está prestando atenção, né? Ah, sim. Alessandra, você quer falar alguma coisa? Não? Meninas? Lisvânia? Ou Vânia Liz? Não? Lavínia? Não, acho que ficou tudo bem claro. Obrigada. Tá. Ó, eu não vou continuar esse próximo item para a gente deixar no próximo grupo, né, próximo encontro, para a gente começar desde o iniciozinho ali, que é muito importante. Aí na semana que vem a gente faz a nossa revisão. E aí eu queria propor uma coisa para a gente, o seguinte.
com relação à prece, né? Que a gente está sempre, né? Quem vai fazer a prece final e tal. Aí eu queria propor o seguinte, nós vamos fazer assim, cada um vai escrever uma prece, tá? A gente pode combinar, por exemplo, para a semana que vem, vai ser a Alessandra e a Teca. Então, a Alessandra vai escrever uma prece e aí a Teca vai ler essa prece. Depois a Teca vai escrever uma prece e aí alguém vai ler a prece da Teca. O que vocês acham? Seria difícil a gente fazer isso? É uma prece, não precisa ser um livro, não precisa ser um pergaminho, não precisa ser nada, precisa só ser de coração. E é legal. A prece é minha, eu faço do tamanho que eu quiser. Exatamente. Pode fazer grande, fazer pequeno, o tamanho que você quiser, é verdade. Sendo de coração, tá ótimo. Legal. Eu queria que fosse assim, que eu acho que seria legal. Você... Não entendi. Eu tenho que ler com o coração do outro? Pode pegar emprestado lá. Não, a gente vai... E como eu vou mandar a prece para ela? No WhatsApp? Isso, pode ser no WhatsApp, manda direto. E aí na aula, no grupo, no encontro... Como correio eu também tenho. Tem também. Aí ela lê a sua prece e aí ela escreve e manda para você na outra semana. Aí depois, na próxima semana, pode fazer a Vânia... Pode até fazer a Vânia e a Liz juntas, com a Lavínia, por exemplo. Não. A Liz vai fazer com a Lavínia. A Lavínia vai fazer com a Vânia. Então, a ideia é que vocês leiam a prece do outro, né? Mas que façam a prece tentando sentir o que está naquelas palavras que o outro colocou. Ai, já pediu demais, já. Não, mas isso vai ser automático. Eu não vou ler da Alessandra, não. Quando a gente lê um livro... Isso. Eu não vou ler da Alessandra, não. Ela quer fazer um livro? Quem me dera. Vai fazer um pergaminho, né? 300 páginas. Então, mas é um movimento automático. Eu quero que vocês compreendam isso, que tudo que a gente escreve tem sentimento. Vai um sentimento, por mais que a gente não esteja projetando aquele sentimento nas palavras que a gente está escrevendo, automaticamente aquilo que nós estamos pensando ao escrever fica ali gravado. Então, quando você for ler a prece do próximo, você vai sentir que o próximo escreveu com o coração, colocou palavras sinceras. Então, e para facilitar, porque eu acho que é bem legal, porque às vezes a gente não tem essa facilidade de fazer prece na frente de todo mundo. A gente faz preces belíssimas no cantinho lá, nós e Deus. Eu sei que todo mundo aqui faz. Que não? E certeza que faz prece muito bonita. Mas é só... A minha, assim, nossa, não consegui fazer o que eu queria ontem, mas vou tentar fazer hoje. Aí no dia seguinte, eu não fiz o que eu queria fazer ontem, vou tentar fazer hoje. Ou tem aquela prece... Dia, a mesma coisa. Eu não fiz o que eu queria, mas vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Essa vai ser um spoiler do jeito que vai ser a minha, tá? Então eu vou ler a sua, que é mais fácil. Tá me rejeitando. Isso é bullying. É bullying, hein? Não. Olha, Poxa. Tá tudo eu leio. Me manda uma semana antes a sua. Então, você vai ler ou não, mulher? Hoje. Então já está combinado. Para a semana que vem vai ser a Alessandra e a Teca. A Alessandra vai escrever primeiro para a Teca e depois a Teca vai escrever e na outra semana a Alessandra lê. A Lê. Tá bom? Tá, então hoje é você que faz a prece. Não, aí hoje é a Liz. Outra. Hoje é a Liz. Ele falou tudo isso e achou que eu tinha esquecido, né? Então, já que um combinou assim, então na semana que vem vai ter a prece, essa semana não precisa ter. Você achou que ia ser assim? Não que não precisasse ter, mas que você ia fazer. Não, eu já fiz a prece de abertura, agora... Então vai lá, Liz. Não dá pra ver, né? Dá pra ver a prece? Tá bom. A prece de Cáritas? Não. Não? Tim e Vanessa. Assim seja. É a música do Tim da Vanessa. Tá bom. Então vamos lá. Se soubesse nem você teve essa ideia até agora. Se soubesse, não tinha pego isso aqui, não. Vai lá, Vânia, faz o pouco. Vai lá, Liz. Ele tem autonomia para outorgar
Portugal. Não sei como é que fala. Então, vamos fechando nossos olhos, respirando muito amor e expirando muito amor também. Que o que recebemos todos os dias possamos colocar ao nosso redor para que envolva os nossos irmãos também. Que toda luz, toda paz, todo conhecimento que adquirimos, que seja um pouquinho por dia, que possamos fazer muito para o nosso próximo com o que recebemos. Que essa semana que passou, que apesar de algumas dificuldades, que possamos relembrar e ter a certeza no coração de que também tivemos muitas alegrias. E mesmo aquelas que foram pouquinhas ou bem curtinhas, que possamos manter elas em pensamento muito mais vezes do que todas os outros momentos que não foram felizes. Sabendo que a felicidade, na verdade, não é deste mundo, mas que depende de nós também, criar essa felicidade aqui. Senhor, esta noite eu não te peço tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Eu ia cantar, mas eu acho que Você deveria ter cantado. Que lindo. vai no céu. Acabou o momento que estava bonito. Deveria ter cantado. Bom, meninas, eu quero agradecer a todas vocês. Essa semana, como eu falei, né, eu estou organizando os vídeos num lugar diferente lá no YouTube para ficar mais fácil de ver, né, com as datas, tudo certinho. A de hoje também já vou colocar lá e aí fica mais fácil. Estou montando, não esqueci, tá, do questionário, estou montando o questionário. Vai ter um questionário dos 2 últimos capítulos que a gente estudou, coisa bem simples, mas que é importante para a gente manter ali fixo o entendimento de cada capítulo. Fazer, né? Hã? Não, você vai ter que fazer dobrado, na verdade, né? Aliás, você tem um trabalho aí que você precisa fazer para você recuperar a nota. Mas por que o mediador espírita acha que tem que ter questionário? Não sei. Eu acho que... Nossa, mas é um negócio chato pra caramba. Ninguém quer fazer esse negócio, mas esses mediador velho, espírita, velhos, né? Querem meter questionário. Velho, pelo amor de Deus. A gente erra pra caramba, a gente acerta. Já não basta as expiações e as provas. Ainda tem que ter um questionáriozinho. Questionário para ver se a gente aprendeu. Nossa Senhora. Não é a questão, não é ver se aprendeu. Falei por todo mundo. Porque aprender, na verdade, quem que aprendeu? Eu não aprendi ainda. Eu tenho certeza que ninguém aqui... Eu já tenho respondido o questionário para você, não me mete nos seus problemas. A questão do questionário é para ajudar a gente a fixar os capítulos. Para que a gente lembre, quando a gente for falar, por exemplo, bem-aventuranças... Olha, é melhor o questionário do que ele pedir um resumo. Poderia ser um resumo, né, da bem-aventurança. E aí você dá para você copiar a resposta ali do texto. Mas você vai fazer assim, oralmente? Você vai perguntar a gente? Lá no... Apontar o dedo. Você aí, responda tal questão. Vou colocar assim 10 questões e vou mandar para vocês. Aí na aula seguinte eu vou perguntar, Vânia, responde a questão 5. Isso aí é prova oral. Isso não é mais questionário. Sobre o Cristo Consolador no 5. Nunca ia fazer uma coisa dessa. É chamada oral. Nunca ia fazer uma coisa dessa. Já está fazendo. A questão só do questionário é justamente para a gente fixar cada capítulo, para que a gente lembre pontos importantes, para que a gente não esqueça. Mas não tem vai ter isso também? Não tem, tirou 10, tirou 5. Vai ganhar bônus hora ou não? Então, pode negociar.
Vou falar com o meu mentor, vou ver o que ele acha desse assunto. Ele concordando, nós vamos. Então, vê vocês que são médiums aí, e aí vocês mandam a resposta. Então. É, o lado dos médiums ali fica mais fácil, não tô sozinho. Ah, é. Se ele falar isso vai agregar alguma coisa, eu falo, vamos então, mano. Se não agregar nada na minha evolução, eu vou falar, Diego, ó, essa aula eu vou faltar, hein? E é provável que ele fale que não vai resolver, então. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Nossa. Que profundo. Tudo tem a vale importância que a gente dá. A gente dá importância a tudo, porque tudo no espiritismo é importante, né? Questionário não. Realmente sim. Tá bom, gente. Bom, Eu espero que o próximo mediador ou mediadora não venha com esses papos aí, não. o próximo mediador vai ser mais ortodoxo, vai ter chamado oral. Vai chamar atendimento fraterno e tudo, né? O pacote completo. Bom, então, meninas, muito obrigado pela presença de vocês, pelo empenho, né? E espero que na semana seguinte... Você tem uma luz azul acima da sua cabeça? Não, é do ventilador. Tô vendo sua aura azul. Na verdade, a hélice do ventilador é azul, daí reflete. Que cor que é a minha, Lavínia? Amarelo. Sério? Isso é mentira. Deve ser cor de rosa. Ah. Bom, meninas, então... Desculpa. Não? Bom, então é isso. Achei que alguém ia falar alguma coisa. Eu vou faltar nessa aula, já vou avisando. Tá bom. Não, mas vai ser surpresa. E daí, eu não posso desligar? Pode falar, caiu a conexão. Vai sortear? Você vai sortear? Não, imagina. Vai ser uma coisa bem simples. A Lavínia tá apavorada. A gente faz assim, um boicote a ele. Na hora que ele perguntar, todo mundo fala ao mesmo tempo. Não vai entender nada, mas a gente já vai ter respondido. É verdade. Vai falar, a culpa é sua, você que não escutou. É. A cara da Teca, a Teca que tá assustada. Tô. Já tô pensando qual vai ser a desculpa. Nossa! Boa. Ela já ficou meio assim na hora da pressa. Aí depois, tipo, agora do... Não, mas Mas ficou certo isso da prece? Quem vai fazer para quem? Então, na semana que vem, né? Isso, na semana que vem, então, vai ser a Teca e a Alessandra. A Alessandra vai escrever essa semana, né? Para a Teca ler no próximo sábado. E aí, depois, a Teca vai escrever para a Alessandra ler no sábado seguinte. Tá? Então, nesses 2 sábados, um vai ser a Alessandra e o outro vai ser a Teca. Vai faltar sempre um, tem que começar a vir mais uma pessoa no grupo. Eu achei que você ia fazer assim, no caso, a Alessandra, aí vai a Teca, depois a Teca... Falta a Rejane. Ah, é verdade. Tá tudo certo. Fica certo. É que hoje ela não falou. Semana passada ela tinha dito que ia participar normal, mas não, acho que não deve ter dado. Veio anormal, né? Então a gente já tem que avisar ela da press. Na press. Ah, mas ela é doutora. Eu vou fazer dupla com ela, então. Eu vou escrever e vou fotografar, tá? Porque para digitar é difícil. Eu erro muito. manda áudio. Manda áudio que na hora da leitura coloca o seu áudio. Tá. É legal. Verdade. Nossa. Verdade, tem que mudar áudio, por favor. Melhor. Não tem jeito, né? Sempre Não dá, porque você está usando o celular. Bom. Diego, não adianta. A gente sempre dá um jeitinho de facilitar tudo, né? Não tem jeito, né? É próprio nosso, né? A gente sempre põe um... Sempre dá um jeitinho de facilitar. obstáculo. E a gente põe obstáculo. Bom, meninas, então é isso, combinado, tá bom? Para semana que vem. Aí a Teca manda para a Alessandra. Não, a Alessandra vai mandar para mim. Desculpa, a Alessandra manda para a Teca, desculpa. Tá bom? Vou ligar na cara depois disso. Tchau. Tchau, meninas. Tchau, beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. Tchau.